Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Estamos na oração do Pai Nosso e hoje nós entramos em mais uma sala, a sala da proteção. Então, nós acabamos de falar sobre o Pai perdoa as nossas dívidas como modelo de perdão e entramos na sala do assim como temos perdoado, ou seja, pegamos o modelo e estamos perdoando. E aí falamos sobre a parábola do servo compassivo, né, de forma bem resumida, e nós vamos entrar numa sala, a sala da proteção, que é não nos deixe cair em tentação. E é muito interessante porque quando você olha a vida de Jesus, principalmente no final da vida de Jesus, nós temos aqueles alertas, né? Lucas 22:40, orem para que vocês não cedam à tentação. Jesus orando no Monte das Oliveiras. Depois, se a gente vai para Mateus 26:41, lá no Getsemane, ele fala aos discípulos, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está o tempo todo clamando aos discípulos, orem para que vocês não cedam à tentação. Irmãos, o tempo todo nós estamos sendo tentados. E a tentação, ela em si, ela não é um problema. O problema é quando a gente cai. É quando a gente dá ouvidos. E Jesus, ele não está dizendo para a gente de uma maneira arrogante, tipo, eu sou Deus supremo e vocês, mortais, têm de orar. Não, Jesus estava orando o tempo todo. E o autor de Hebreus, ele vai mostrar como isso é verdade, quando ele diz, o nosso sumo sacerdote, referindo-se a Jesus, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Hebreus 4:15. Então Jesus sentiu a tentação na pele. E aí, óbvio que o texto de Mateus 4, por exemplo, na tentação de Jesus vem à nossa mente, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Jesus passou 40 dias ali sem comer. E de repente Jesus tem fome, obviamente, 40 dias sem comer, quem não teria fome? Então o tentador chega para Jesus e fala, você está com fome? Primeiro que ele fala, né? Se tu és o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme-as em pães. Você não está com fome? É lícito comer. E Jesus fala, não, Satanás. Primeiro, que eu sou o Filho de Deus. Você ouviu o Pai, porque há pouco tempo antes Jesus tinha sido batizado, uma voz veio do céu dizendo, este é o meu Filho amado. Então, o que Satanás está fazendo é mais ou menos o que ele fez no Éden. Perguntou à mulher, é isso mesmo que Deus disse? Isso é verdade? É bem isso? E aí ele tenta colocar dúvida, e Jesus nem cai nessa dúvida dele, tanto que Jesus nem se preocupa a responder, só fala assim, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo, então, leva para mais uma tentação, dizendo, olha, a tua palavra diz, joga-te daqui, porque os anjos vão cuidar de você para que você não saia ferido. E aí Jesus fala assim, não, você não está entendendo. Eu não preciso tentar o Senhor seu Deus, não é essa a ideia. Eu não preciso ficar fazendo coisas para provar se Deus está comigo ou não. Isso aí é relacionamento de infantil, de bebê. Eu sou adulto com Deus. Então, vai pegando a visão. Se você já é adulto na fé, você não precisa ficar testando Deus não, tá? Isso é meio satânico. E aí o diabo leva Jesus no mais alto, mostra todos os reinos, diz, olha, se você se ajoelhar, adorar, então eu dou todos esses reinos. E aí Jesus responde mais uma vez com as escrituras, dizendo, Satanás, sai daqui. A palavra fala, adorar somente o Senhor, o seu Deus. Então Jesus foi tentado, mas ele não caiu, ele não pecou, mas não quer dizer que o diabo tentou outras vezes, mas Jesus o tempo todo. E aliás, quando o diabo não vinha, né, em pessoa própria, ele mandava os seus, fazendo perguntas de duplo sentido para Jesus, e Jesus o tempo todo saía bem. Mas Tiago, ele vai pegar e vai mostrar
como nós pecamos ou como nós chegamos a pecar. Tiago 1, capítulo 1, versículos 12 a 15, diz o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Então, é suportar com paciência. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, nós precisamos amar a Deus, suportar com paciência as provações e tentações. Há diferenças e eu não vou entrar nelas aqui. E quando vocês forem tentados, não digam, estou sendo tentado, ou essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém, ok? Então, aí já esclarece um pouco o que aconteceu com Jó e outros personagens bíblicos. Agora aqui está uma figura de linguagem que Tiago pega e modifica. Porque quando a gente olha para uma mulher grávida, né? Aproveita no mês de maio aí, nós tivemos o Dia da Mulher, o Dia das Mães, perdão, e a gente lembra uma mulher grávida, ela está gerando em si vida. E tanto a mulher quanto quem está ao seu redor fica perguntando: quando nasce? Falta quanto tempo? Porque a expectativa do nascimento, de gerar vida é muito grande a todos. Se você foi pai ou mãe, né, ou é pai ou mãe, né, teve esse momento, você está entendendo o que eu estou dizendo, que é um momento sublime. E aí quando quando nasce a criança, você olha para aquela criança, para o seu filho, para a sua filha, para aquele bebê tão aguardado, aquele é um momento de felicidade extrema. Porque você gerou em si vida e você cuidou e você fez de tudo para que ele ficasse bem e de repente ele sai, nasce, eis uma nova vida. E o Tiago pega essa visão linda e maravilhosa e inverte para que a gente preste muita atenção. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Então, o nosso desejo é a gente gerando em nós, como uma gravidez, gerando em nós um filho, que nos seduzem e nos arrastam. Quanto mais a gente vai dar ouvido à tentação, a gente vai sendo arrastado por essas tentações, nós estamos gerando em nós um filho. Então, de repente, quando a gente fica ouvindo, dando lado à tentação, a Satanás, ao maligno, nós vamos gerando esse filho e de repente esse filho nasce. Esses desejos dão à luz o pecado e esse filho chama pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Qual é o nome desse filho? Morte. E se você lembra de Romanos, o salário do pecado é a morte. E desenvolver esse pensamento para mim é muito forte, porque o filho é algo que você gera com todo o cuidado do mundo. E o Tiago está dizendo assim, olha, e vocês também estão gerando filhos para a morte, ou filhos morte, filhos pecado. Vocês estão cuidando, fazendo de tudo para esconder esse pecado, mas esse pecado vai ganhando forma e as pessoas estão notando. Você pode parecer que não, mas a barriga está aparecendo. Esse pecado que aparentemente está bem escondido está se mostrando. E quando você age, sai dos desejos internos, quando você exterioriza isso, coloca para fora isso, você age, você peca. E quando você faz isso, você dá a luz. E a luz, então, é morte, é o pecado. E o pecado gera morte. É isso que Jesus está dizendo aos fariseus quando eles falam assim, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus os repreende dizendo, olha, presta atenção que o que está entrando pela boca, ou seja, nesse sentido aí, não faz mal algum. O problema é o que sai. É o que você está gerando em você. E você tem gerado morte, vocês estão falando palavras de morte. Isso é muito pior do que você comer sem lavar as mãos. Perdão. Então,
o que Jesus está dizendo é, olha, não se achem fortes demais. Orem, clame ao Pai proteção para que eu não seja levado, conduzido a cair em tentação. Que é uma tradução possível. Não nos deixe cair, ou não nos conduza à tentação. Não faça com que a tentação gere em nós pecado, mas nos proteja. Cuida, não deixa que ninguém nos leve, até nós mesmos, não deixa que a gente gere esse filho. Cuida de nós. Cuida, porque eu tenho vivido uma experiência com o Senhor maravilhosa, porque eu entendo, e a gente pode fazer aqui um resumo. Eu entendo que o Senhor é meu Pai. Eu entendo que agora eu carrego o Teu nome. Eu entendo que eu preciso clamar a vinda do Teu reino para que a Tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. E essa vontade, que é a vontade que o Senhor Jesus, o Rei que está entronizado no céu, que Ele venha hoje, que seja um reino de justiça, que o reino vindouro que venha hoje. E diante disso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos um modelo e estamos perdoando as pessoas. Então clama ao Senhor, não me deixe cair em tentação. Tanto não me deixe cair em tentação sobre saber tudo isso, que eu sou filho, que eu sou perdoado, que eu carrego o Teu nome, que eu clamo a vinda do reino, que eu peço para que a Tua vontade seja feita, que eu tenho perdoado, que isso não seja motivo de orgulho, mas que eu me ponha o tempo todo de joelhos. Porque aquele que pensa estar de pé, não é aquele que está em pé, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Jesus está dizendo, ore, não nos deixe cair em tentação. Clame ao Senhor, seu Deus. Porque essa sala da proteção e esse pedido é mais ou menos o Salmo 91. E eu vou ler os 4 primeiros versos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e os abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. É esse Deus, é nesse esconderijo, né? E a gente entende que agora esse nosso esconderijo é em Cristo, estamos em Cristo, escondidos em Cristo. Ali é o meu refúgio, a sombra do Todo-Poderoso. Imagina um dia de sol, que na sombra a gente está suando. Então, na sombra, só que a sombra do Todo-Poderoso é aquele ambiente mais seguro que tem, onde a gente descansa, onde há refrigério. E só ali, nenhuma outra sombra é capaz de nos proteger desse sol que mata. Só diante do Todo-Poderoso. Ele é quem me livra das armadilhas da vida. É esse clamor que nós estamos fazendo, pedindo, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Seja na nossa arrogância, seja nos externos, seja aquilo que tem gerado em mim. Eu lembro de um conto, acredito que eu já compartilhei com vocês, que um certo índio muito sábio, ele estava com um rapaz da cidade, e o rapaz perguntou, nossa, você é tão calmo, tão sereno e tão sábio, como você consegue uma paz diante do caos? E o índio vira para ele, é impressão sua. Na verdade, dentro de mim existem 2 lobos. Um lobo feroz, faminto, desejoso para que eu faça guerra. E um outro, tão faminto quanto desejoso para que eu faça paz. Então um repórter perguntou, a pessoa da cidade perguntou, e o que você faz para que o de paz vença? Ele falou, na verdade ele vence porque eu alimento mais ele. Então o lobo que eu alimento mais vence. Se nós ficarmos alimentando esse filho das trevas, geraremos morte. Mas se nós perdoar os pecados, nós não vamos criar raiz de amargura.
se nós, ao olharmos, clamar o sangue do Cordeiro, se nós olhar para Deus e falar, Senhor, há uma situação em que eu estou quase caindo, está me seduzindo, eu clamo ao Senhor e entrego nas mãos dele, dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu acho que eu estou de pé e eu vou cair, eu preciso do Senhor. Então a gente começa a gerar vida. E quando eu agir, a minha ação gera vida e não gera morte. Porque morte e vida, eles estão caminhando. E à medida que eu escolho um ou outro, é isso que eu estou gerando em mim. E gerando em mim, eu vou pôr para fora mais cedo ou mais tarde. É por isso que às vezes a gente admira tanto algumas pessoas e de repente, quando você vai olhar, ela fez uma atitude que você fala, como é possível? Então, porque ela estava gerando nela essa atitude, só que ninguém percebia. E ela deu à luz e veio ao fruto. E não nos deixe cair em tentação. 3 perguntas. O que significa pecado? Conversa aí a palavra pecado. O que você entende por pecado? 2. Por que pedir? Não nos deixe cair em tentação. Por que fazer esse pedido para Deus? E número 3. Você já sentiu Deus te dando um escape? Aí lembra de 1 Coríntios 10:13, que nós não somos tentados acima das nossas forças, porque Deus providencia um escape, uma maneira de fuga. Você já sentiu Deus te dando esse escape? Quando você pede, Senhor, não nos deixe cair em tentação, e aí Deus dá um escape. Compartilhe aí com o grupo. Deus abençoe e boas reflexões.